Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz, essa casa de oração, que sempre está de portas abertas para nos receber. E eu sou imensamente grata pelo convite de estar aqui novamente, né, para falar de um tema que, para mim, particularmente, é um tema muito importante, né? Já tem alguns anos aí que estamos na caminhada, né, da evangelização espírita infanto-juvenil e que, para mim, como já falei, é um trabalho muito importante. Então, falar da importância da evangelização hoje, para mim, é um prazer muito grande. E então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da evangelização e a participação da família diante dos novos tempos. Pensei nesse tema no início do ano porque nós estamos vivendo tempos diferentes, né? E a participação da família, ela está cada dia mais importante, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema na noite de hoje. Então, como são esses novos tempos? O que são esses novos tempos? E como são esses novos tempos? Como está a nossa Terra? Como vocês imaginam que está o nosso planeta Terra? Então, essa nossa casa, esse nosso palco de aprendizado, esta escola intensiva que a providência divina nos concedeu para que nós pudéssemos ter a nossa encarnação, esta casa tão bela, tão especial, mas ao mesmo tempo tão plena de desafios. Posso mexer aqui um pouquinho? Pode? Pronto. Assim eu senti. Como nos apresentam neste cenário experiências que nos engrandecem o espírito a partir, muitas vezes, de desafios. Na grande maioria das vezes, por grandes desafios. Por nos depararmos com situações em que nós já percebemos determinado avanço. E outras situações que percebemos que ainda temos que avançar muito. E a nossa Terra, ela está aqui, nos convidando todos os dias ao aprendizado, ao nosso crescimento, a darmos passos importantes para o nosso aprimoramento íntimo. Mas, ao mesmo tempo, apresenta sinais de enfermidades. E quando nós falamos em enfermidades, nós viajamos um pouco lá naquele momento da pandemia, que foi uma experiência tão marcante para nós, para toda a humanidade, em que nós fomos convidados ou até convocados, né, a refletirmos sobre os nossos propósitos, aqueles nossos propósitos existenciais. A partir de uma consciência de vulnerabilidade, onde toda a Terra foi colocada, como a gente fala para os, falava, né? Hoje em dia já não. Nós somos colocados lá no cantinho do pensamento, para nós refletirmos. Para podermos refletir sobre a nossa existência, não é? Onde cada um ficou lá no seu cantinho, pensando sobre sua vida, né? Onde nós tivemos oportunidade de nos conectarmos ainda mais com Deus,
buscarmos Deus. Então, nós paramos para pensar sobre a nossa humanidade. E quando nós falamos em enfermidades do mundo, assim como foi o vírus do Covid-19, era um vírus invisível, só que foi de alto impacto. Nós também vivenciamos outras enfermidades invisíveis aos nossos olhos e que também são impactantes no que tange as nossas relações humanas. Mas e que enfermidades será que são essas? O egoísmo, que é uma grande chaga da humanidade, junto com o nosso orgulho, né, como dizem os benfeitores espirituais. E, ao mesmo tempo, nós estamos sendo convidados a construirmos um caminho de saúde. Então, nós estamos em movimento de mudança, de enfermidade para a saúde, das nossas visões parciais e restritas para a busca da plenitude. Nós estamos buscando mudar um cenário de um mundo enfermo a partir da competitividade, das nossas indiferenças, para construirmos pontes de cooperação, de auxílio mútuo, de solidariedade. São os novos tempos que estão nos convidando a sair da nossa zona de conforto passiva para uma zona de mudança, de proatividade, para sairmos de uma zona de maledicência para uma zona de empatia, de mais compreensão. Então, quando nós falamos um pouco desses novos tempos, nós estamos falando de perspectiva dos novos tempos. E esses resíduos que nós estamos vivenciando, nós temos ao nosso redor, de grandes instabilidades, de grande vulnerabilidade do mundo, nós nos conectamos com os convites que a providência divina está nos fazendo. Para que possamos nos posicionar de forma diferente diante desse âmbito planetário. Compreendendo os grandes desafios da transição planetária. Porque nós sabemos que a transição planetária ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Então, nós estamos na transição planetária. Então, estamos buscando compreender toda a evolução intelectual da humanidade, a evolução científica, que o mundo tem investido muito, mas também buscando investir ainda mais na evolução moral do mundo em que nós estamos vivendo. Então, esse é o nosso papel. Buscar a evolução moral do mundo. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Sob o ponto de vista das ciências, das artes, eu vou ler daqui que é melhor, e do bem-estar material. Resta-lhes ainda o imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si, desculpe os erros de português, depois que eu vi que estava errado, a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o seu sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexiste nele, que é o egoísmo, o orgulho, são as nossas mazelas, e tal o período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Então, nós sabemos que nós temos avanço da ciência, da tecnologia, que veio, sim, a nos ajudar, né, a nos orientar,
mas nós também sabemos que nós temos o nosso lado moral a melhorar. E falando em melhoria, né, nós não podemos deixar de falar do âmbito interpessoal, que são as relações interpessoais, conexão de fronteiras. Então, nós temos um mundo virtual que sim veio a contribuir, a nos ajudar, mas nós temos também que pensar sobre o âmbito das relações. A imagem, né, já nos traz essa mensagem de mãos dadas, juntos, um com o outro. O virtual, sim, ele é importante, veio a nos ajudar, né, no momento da pandemia, quantas coisas que nós continuamos fazendo no mundo virtual, né, e que veio a nos ajudar. Mas nós também temos que pensar no lado de estarmos juntos. Deixa eu botar aqui. Então, nós estamos sendo convidados, como eu falei, a conviver virtualmente, presencialmente, mas, acima de tudo, nos conectarmos espiritualmente com os nossos irmãos, que é aquela conexão do coração para o coração, de um olhar para o outro, de nos abraçar, né? De conversar, de estender a mão. Porque hoje algumas situações são muito fáceis. Quantas vezes nós temos algo que nos incomodou e que nós queremos exteriorizar para a pessoa? Presencialmente, talvez a gente não ia colocar falar tudo que está nos vindo de sentimento naquele momento. E hoje a tecnologia, não é muito mais fácil pegar e mandar um áudio e dizer o que você quer ou o que você não quer? Né? Então, é isso que a gente vem buscando, né? É isso que a gente vem falando, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens, não é? A importância do falar, do olhar no olho a olho, do sentir. Né? Então, assim, nós construímos pontes fraternas que nos conectam um com o outro e que nós possamos nos ver como uma humanidade mesmo. Nós nos conectarmos para nos vermos como irmãos, identificarmos os nossos vínculos fraternos que nos unem entre os nossos corações. E esse, meus amigos, é um bom desafio, um grande desafio. E uma boa solução para os desafios que a humanidade se apresenta para todos nós. E nos convida ao exercício da empatia, nos convida ao exercício deste amor, para que possamos valorizar as singularidades humanas, as diferenças humanas. Já não nos atermos ao preconceito, à indiferença, não é? A estereótipos, a atavismos, a rótulos. Nós precisamos nos abrir. E enquanto casa espírita, mais ainda. Nós precisamos nos abrir para receber a todos, não é? Independente de quem seja, da forma como nos apresente, nós precisamos estar de portas abertas. E nos convida... Opa! Desculpa. Agora. E a fraternidade será a pedra angular da ordem social. Então, essa imagem das crianças, né, e o nosso planeta Terra, nos diz que o futuro
está nas mãos das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos bebês, das mamães que estão gestantes, que estão nos trazendo o futuro da humanidade. Né? E todos juntos seremos uma grande fraternidade. Né? Então, nós estamos sendo convidados a pensarmos um pouco diferente, a darmos mais passos para o mundo de regeneração. Então, olhe tamanha nossa responsabilidade. Porque hoje somos evangelizadores, somos trabalhadores, frequentadores aqui da casa. Olha a nossa responsabilidade. Nós estamos fazendo parte já desse processo. Não é? Então, nós estamos orientando, nós estamos falando de Jesus, nós estamos trazendo o Evangelho de Jesus para as nossas crianças. E refletimos sobre os nossos propósitos, a refletirmos sobre o sentido da nossa vida também. Porque para estarmos aqui, né, como o André falou, cada um de nós deixou algo para estar aqui. Algo está nos convidando. E quem é que nos convida todos os dias? Jesus conta conosco. Então é isso que nos dá ânimo e força para nós estarmos aqui e ajudarmos a construir um mundo melhor. E assim, porque nós estamos aqui? Então nós pensamos, né? Qual é o sentido da vida? Eu preciso buscar algo para a minha vida. Então, pergunto, por que nós reencarnamos? Para que nós reencarnamos? O que nós estamos fazendo aqui? Que legado que nós estamos deixando? Se partirmos, e vamos partir, todos nós vamos partir. Que legado eu vou deixar? Em que temos investido o nosso tempo? Poderíamos estar em casa, fazendo qualquer coisa, N coisas. Mas optamos em estar aqui, buscando uma conexão com o mundo espiritual, com os ensinamentos do Mestre, para que possamos ser pessoas melhores lá fora. Né? Então, falando de novos tempos, o que são os novos tempos, os convites que estamos tendo, vamos então refletir um pouquinho sobre a sublime tarefa da evangelização. E qual que é o impacto da ação evangelizadora espírita diante dos novos tempos? Será que ela é tão impactante? Com toda certeza, sim. Muito impactante. Qual é o impacto dessa atividade sublime de semeadura? Porque a evangelização é semeadura. Nós estamos plantando a sementinha. Da era do amor, como diz Bezerra de Menezes, em um cenário social tão singular, tão difícil, desafiador. Antes de começar, eu estava falando com a Lu, experiências da nossa evangelização, os desafios que nós temos, né, durante as aulinhas de evangelização. Então, são desafios e que a gente precisa ter todo conhecimento, né, da doutrina, ter todo jeito, né, de trazer para perto aquela criança, aquela família que está precisando. E aí eu pergunto, qual é a importância da doutrina espírita para nós? Em que a doutrina espírita nos auxilia? Em que a doutrina espírita nos ajuda a compreender a vida e a compreender as relações humanas? E compreendendo a tarefa sublime da evangelização, a ação evangelizadora, nós podemos perceber a ação evangelizadora no coração das nossas crianças e dos nossos jovens.
nós sabemos que investir na evangelização é nortear os rumos do mundo para o futuro de paz e compreensão. E pensando com todo zelo que na fase infantil as crianças estão mais receptivas, as crianças estão receptivas às impressões e reconhecendo que estamos lidando com espíritos imortais também, que já vem com uma bagagem pretérita, porque nós sabemos que aquele bebezinho que a gente olha é tão fofinho, dá vontade de apertar as bochechinhas, porque é muito fofinho. Nós sabemos que ele é um espírito imortal. E ele vem com uma bagagem, sim. E a família que está recebendo esse bebê tem desafios. Então, a família é um reencontro. É um reencontro. E outro momento, né? E que a gente vem para aparar, para costurar, né? Para costurar aquele paninho que está rasgado, né? Aquelas diferenças. Então, é uma grande oportunidade. Né? E nós sabemos também que a criança, até os 7 anos, ela está aberta para receber as orientações. Por isso que é tão importante essa fase da criança. Ela está aberta para receber as orientações, o caminho do bem. Por isso a importância de vir para a evangelização, desde sempre, na barriga da mamãe. É muito importante. Outro dia uma mamãe perguntou, mas eu fico na salinha de evangelização com vocês, lá na nossa casa, ou eu fico na palestra? E a gente falou, você vem para evangelização. E ela ficou durante a gestação participando da evangelização. Ela teve o bebê, voltou para o centro, voltou para as aulinhas. O bebê agora vai fazer 1 aninho. Quando ele entra na sala de evangelização, é estranho para ele o que vocês acham? Ele conhece a nossa voz. A primeira vez que eu encontrei ele, que eu falei, ele conheceu a minha voz. O sininho que a gente faz as musiquinhas, ele já conhece. Teve outro bebê também, que agora já está maiorzinha, mas também participou. Porque eles escutam tudo, eles estão ali aprendendo. Estão no ambiente já orientativo, né? Esse livro aqui, Sublime Sementeira, é da FEB, Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, tem uma mensagem de Bezerra de Menezes e eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, é uma parte, tá? Não vou ler tudo, mas é uma parte muito importante. Que nos diz assim, fostes convidados para lavrar a terra virgem do coração infantil. A criança e o jovem de hoje podem preservar a grandeza desses valores, sem o entorpecimento das paixões grosseiras que resultam da herança ancestral do primitivismo do próprio espírito. Oferecer-lhes as técnicas de resistência para superar o mal que reside em nós mesmos é o ministério para o qual vos preparais com o objetivo de futuro. Permanecereis ainda depois de sair do corpo, viajando nessas mentes e corações, para que se chamam manhã desde hoje, ampliando os horizontes felizes da humanidade.
Não temais, tenhais coragem. Servir a doutrina espírita é a honra que supliqueis viver na atual conjuntura reencarnacionista. Elegeste Jesus e será inevitável que sofreis as agressões do mundo enfermo e violento. Jesus é paz, o mundo é conflito. Jesus é luz, o mundo é sombra. Jesus é amor, o mundo é egoísmo. Colocando o amor acima dos interesses ególatras, transformai-vos em eternos mensageiros da esperança, derramando a luz da verdade entre as sombras que perturbam as consciências humanas. Ide, pois, heróis da era nova, erguendo a estandarte da paz, lutando com as armas da educação e do amor. Educação que equilibra, que redescobre os valores da inteligência e do sentimento e amor que fala ao infinito da perfeição. Bezerra de Menezes. Então, Bezerra já falava. Os desafios teremos. Ide. Tenhais coragem. E quando nós nos dispomos de coração, com amor, aí Ele está conosco. Nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Os desafios vão existir? Sim, porque nós também estamos aqui para nos melhorarmos ainda. Mas eles estão conosco, sempre. E já dizia, Divaldo, quando nos propomos ao trabalho no bem, os desafios sempre estarão juntos. Mas vamos com coragem. E também não poderia deixar de falar no mesmo livro do que nos diz Francisco Spinelli. Francisco Spinelli diz o seguinte: a criança ainda é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizai-a. É, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações de amanhã. Então, nós estamos preparando as gerações de amanhã. A tarefa de edificar o reino de Deus no coração juvenil é a nossa atual gloriosa tarefa. Salvar o futuro. Tomemos a criança essa esperança de todos nós e marchemos em doce colóquio pela estrada quilometrada do Evangelho, recitando por meio de atitudes sadias o florilégio da Boa Nova, ao ritmo das severas e racionais modulações com que a doutrina espírita ressuscita Jesus Cristo na atualidade. Quem evangeliza uma criança prepara para si mesmo um berço ditoso para o futuro. Não desanimemos se outros negaciarem com o dever. Perseveremos, embora não colhamos de imediato os opimos frutos com que sonhamos. Insistamos, mesmo quando os resultados não sejam os esperados. Nem sempre a gente sai de uma aulinha de evangelização satisfeita por completa. Porque às vezes tem os desafios, né? Mas nós plantamos uma sementinha. E o resultado nem sempre está naquele momento. Outro dia a minha parceira disse, eu saí com vontade de chorar. É normal.
Porque nós estamos ali, como eu já falei, com espíritos que estão em processo reencarnatório, famílias que vêm com suas dificuldades. Então, nós estamos trabalhando com essas crianças, eles vêm buscando algo, não sabe, porque criança não expressa tão bem, o jovem também muitas vezes é fechado, né? E aí é que tá, é uma dando força para a outra, não, calma. Semana que vem vai ser diferente. Vai passar. Na próxima terça, aquela criança já veio mais calma, porque a espiritualidade amiga está trabalhando. Tem um livro fantástico. Lu, me lembra o nome, agora esqueci aquele que agora. A Evangelização no Mais Além. É fantástico esse livro. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Para entender como que é a evangelização do lado de lá. É fantástico. Cada criança tem uma fichinha. É tudo controlado pela equipe espiritual. A família, quando chega, já é atendida. O que acontece depois que acabam as atividades da casa? Então, a importância de a gente manter, né, o equilíbrio, a serenidade depois, deixar o ambiente propício porque eles continuam o trabalho. É um livro maravilhoso e é muito bom de ler. As letras boas, muito bom. Fica essa sugestão. E ele fala também que o coração da criança é o solo a cultivar, eivado de dificuldades, e arroteemos o terreno à nossa disposição. Adubemo-lo e atiremos nele as sementes do Evangelho. Porque Jesus faz o resto. Então vamos plantar a sementinha. Brilhará um dia a flor de luz da verdade no jardim por onde hoje caminham os nossos pés, a serviço do Mestre infatigável. Francisco Spinelli. Então, o Mestre, né, não se cansou e estamos na semana, né, como o André falou na abertura. Então, que possamos sempre ter o Mestre como nosso modelo e guia, porque veio ajudou imensamente a humanidade, né? Sofreu o que sofreu e nós muitas vezes reclamamos do que temos. Então vamos pensar, né, durante essa semana sobre a importância de a gente saber que nós temos os nossos momentos de dificuldades, né? Falando da evangelização, os nossos momentos difíceis, mas nós temos também nós temos o Mestre como nosso modelo e guia, né? Então, quando nós falamos da importância da ação evangelizadora, nós estamos falando em resgatar as potências da alma, reconhecendo a importância da educação para a regeneração, e para que aconteça, nós precisamos da libertação do nosso homem velho, dos nossos vícios, e que nem nos damos conta. Muitas vezes nós não nos damos conta dos nossos vícios, né? Então, que nós possamos, através do trabalho no bem, né, a gente possa ir nos libertando do homem velho. E assim, nós nos organizarmos e seguirmos o Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a evangelização ressignifica vidas. Vamos refletir um pouquinho também. Se ela ressignifica vidas, ela ressignifica com a ajuda da família, né? Então, qual que é a importância da família nesse trabalho da evangelização? Um lar pode impactar o mundo por trazer referências de vida, através de uma consciência de uma família planetária, de uma família humanitária, uma família com seus valores, né? Então, uma família pode servir de modelo para outra, a outra para outra. Então, um lar ele pode impactar o mundo, sim. E no Jesus no lar,
que é de Chico, na mensagem lá, tem uma parte do livro que ele fala assim: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é lá onde tudo começa. E o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar então uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas. Aquelas telhas que nos acolheram. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno, que nos parece tão distante? Então, a mensagem para refletirmos seria essa. Nós, como pais, como família, nós temos um papel muito importante. Nós precisamos, e posso até dizer com uma certa urgência, apresentar Jesus para os nossos filhos. Nós precisamos trazer Jesus para dentro do nosso lar. Mas de que forma? Existem várias formas. Uma delas é através do Evangelho no lar. Um dia, um horário, um momento da família estar junto. Porque hoje as famílias não ficam mais juntas. Cada um no seu quarto, cada um no seu canto. Não fazem mais um café da manhã, um almoço, um jantar. Então, escolher um momento para que a família desconecte do celular, do WhatsApp, converse, olhe um para o outro, combine o evangelho no lar, traz a mensagem de Jesus, combina com a criança, com o jovem. Mamãe está gestante, está com o bebê, está tudo certo, está ali, está recebendo as bênçãos que precisa, né? Para o lar, para todos os integrantes da família. É de perguntar assim para o teu filho, para tua filha: como foi teu dia? Tudo bem? Como está esse coraçãozinho? Está triste? Está feliz? Quer falar alguma coisa? Esse é o nosso papel, né? Trazermos para a evangelização da casa, né? A evangelização aqui da casa de vocês tem um trabalho fantástico, exemplar. Inclusive, no ano passado, a Solange e a Lúcia foram na nossa casa, nós fizemos um trabalho muito bom, porque nós tínhamos muita dificuldade de organização, de cronograma, de como trabalhar. Enfim, a gente estava desorganizado. Estava organizado, mas a gente queria melhorar. E aí elas foram lá, durante um tempo, vários sábados, e compartilharam conosco, né? Elas nos ajudaram realmente para que a gente conseguisse se organizar. Então, o trabalho de evangelização da casa de vocês é exemplar. É muito bom. Tem todos os temas. Se quiserem saber mais, procurem as meninas, porque é fantástico. Né? Tem todos os temas de como que trabalhar, dinâmica, música, é tudo organizadinho. Tudo no Drive, tudo. A tecnologia está
Está excelente, muito organizado. Então, é um trabalho que elas fazem com amor. Nós fazemos com amor, né? Porque nós queremos um mundo melhor. Né? Nós queremos ver famílias felizes, famílias saudáveis, né? Com Jesus dentro do lar. Então, essa era a mensagem, né? E se nós unirmos essas reflexões e buscarmos na prática diária isso, porque, logicamente, que requer o nosso esforço, não é? Nós temos que nos esforçar, né? Tendo Jesus e os princípios da doutrina espírita em nossos corações. Né? Nós, com certeza, estamos trilhando um caminho muito melhor para nós, para as nossas crianças, para os nossos jovens. O impacto dos encontros de jovens que tem aqui na nossa URI, tem a Conrege, que é da URI 7, tem o ERG, que junta 3 URIs que a gente faz no período do carnaval. Agora vai ter Combrage em Florianópolis, que é no feriado da Páscoa, que é jovens do Brasil, né? Do Brasil, que vem para Florianópolis. É impactante, é lindo de ver o trabalho que acontece com os nossos jovens. Então, vamos incentivar, vamos insistir muitas vezes, né? Para levar eles para ter esse contato com a espiritualidade amiga, com os ensinamentos, com as dinâmicas, com a alegria, com a música, com a arte que está aí para nos ajudar, né? E um mundo de mais amor, de mais paz e de mais serenidade. E como já falei, Jesus nos convida todos os dias e que o trabalho no bem, ele está na nossa frente. Basta que nós abramos os nossos olhos e enxerguemos a luz do Evangelho do Cristo. Eu convido vocês para que venham conhecer a evangelização da casa de vocês, que está de portas abertas. Tenho certeza que as meninas vão recebê-los com muito amor, com muito carinho. Tem dúvida? Pergunte como que é, né? Quem sabe pode ser um futuro evangelizador ou evangelizadora, né? E vamos acreditar que teremos um mundo melhor se nós investirmos nas nossas crianças. Eu agradeço a oportunidade. Desculpe se passei um pouquinho do horário. Mas agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Espero ter contribuído. E rogo a Deus que ilumine e proteja todos